Mulheres. Nada parece ter desempenhado o papel de inspiração tanto quanto a beleza feminina. E também, nada nunca pareceu tão distinto entre si quanto a beleza feminina, certo? As árvores continuam do mesmo formato que tinham há centenas de anos, o céu continua azul, a areia da praia continua do mesmo jeito, e logo são representados quase igualmente. No entanto, a beleza feminina muda rapidamente, drasticamente em muitos casos. Um dia, a moda é ser mais robusta e as mulheres robustas se sentem belas, desejadas, valorizadas. No outro, é ter uma magreza quase doentia, e então as mulheres robustas de antes se sentem feias, indesejáveis, desvalorizadas. A moda dos anos 2000, muito recente, era o segundo caso. Mas, diferentemente da moda vitoriana da cintura mais fina, o possível ou da barroca hiper-ornamentada, podemos ter contato com pessoas que a vivenciaram e sentiram na pele o quanto a magreza era importante, e perguntar como foi viver tudo isso. Não tive muito problema, porque desde pequena eu sempre tive uma alimentação muito regrada. Sempre, minha mãe sempre cuidou muito bem da alimentação, tanto minha quanto da minha irmã, então eu nunca engordei, até na adolescência até hoje. A diferença é o quê? 3 quilos a menos, 3 quilos a mais, sempre, mas eu sempre fiquei nesse patamar. Mas colegas de universidade, colegas de curso, faziam loucuras para emagrecer, porque usavam 42, 44, mas não queriam usar esse número, queriam ficar naquele padrão 38. Então era aquela dieta. Tomava água quente pela manhã e assistia aula. Desmaiava, né? Na universidade, porque ninguém aguenta, fome. E outras coisas, dieta da lua, dieta da sopa, e eu só ouvia. E realmente a pessoa emagrecia muito, mas aí depois voltava a engordar e engordava o triplo do que pesava antes, né? Desde sempre, padrões foram sendo impostos pela sociedade nos mais diferentes assuntos. E nos anos 2000, aos anos 2010, eu vivi a minha adolescência. Então, sim, existia esse padrão de magreza e a moda estava muito relacionada a isso. Então, o que é que a gente usava muito naquela época? Muito top, muita calça de cintura baixa, muita barriga exposta. Então, isso nunca foi uma questão para mim, porque teoricamente eu sempre me encaixei nesse padrão de magreza. Então, não foi uma questão, um problema para mim, até porque eu estava lidando com outras questões em relação à minha aparência, que não a magreza, mas existia uma reflexão a respeito disso. Então, muitos comentários em relação até você entrar em uma loja e a funcionária sempre dizer qualquer coisa que você provar vai ficar bem em você, ou então comentários de outras pessoas refletiam muito que existia sim um padrão de magreza imposto pela moda naquela época. Ainda tinha a tendência da moda daquela época, né? As mulheres eram magras e a tendência da moda era calça folgada, cintura alta com boca de sino. Ou então as calças bem justas com a cintura baixa, né? Que quem usava mais eram as mulheres, que eram magras. Usavam também muita blusa, gola alta e muito decote. Era a tendência da moda naquela época de 2000, na década de 2000, era isso que a gente usava, muito em São Paulo. Eu me encaixava mais nas calças folgadas, boca de sino. Agora decote sim, eu gostava muito de decote, mas já as calças muito justas, com a cintura baixa não, porque eu não estava no padrão de beleza daquela época, né, que era ser bem magra. E além de ser do corpo, também as mulheres queriam ter o cabelo liso. Todas queriam ser magra e ter cabelo liso. E não tinha a modernidade de hoje, né? Dessas progressivas, era bem diferente naquela época. A gente tinha que estar fazendo escova o tempo inteiro. Eu nunca realizei nenhuma dieta maluca, por isso que eu já falei. Eu sempre cuidei muito bem da minha alimentação. Eu fui ensinada pelos meus pais, não só pela minha mãe, também pelo meu pai. E aí até hoje eu mantenho sempre essa dieta que eu sempre tive, que não é dieta, né? Hoje em dia para mim já é meu estilo de alimentação. Como na minha adolescência eu teoricamente me encaixava nesse padrão de magreza, nunca foi uma questão para mim buscar algum tipo de dieta maluca ou algum regime restritivo. Até porque eu tinha saudável, eu era uma adolescente saudável e isso nunca foi um assunto que permeou os meus grupos de amigos,
Nunca foi um assunto que foi levantado nos lugares que eu frequentava. Mas o que é que a gente tem observado hoje? Que aquele mesmo padrão de beleza, ele continua até hoje. Só que ainda mais em evidência, né? Eu acho que o advento das redes sociais tem levantado muito essa questão. As pessoas se comparam mais, as pessoas têm distorção de imagens, é uma comparação mais agressiva. A gente vê também que a moda da minha época, enquanto eu era adolescente, voltou com tudo hoje. Então eu acho que esse conjunto de fatores tem levado as pessoas a tentarem buscar maneiras, né, mais agressivas, mais invasivas inclusive, para tentar se encaixar nesse padrão de beleza, sim, infelizmente. Na época eu sentia muito desconforto, porque o padrão sempre foi de as mulheres ser magras, e era difícil. Principalmente que eu não conseguia fazer dieta, tentei algumas vezes, mas não conseguia fazer dieta. E não tinha, como hoje, tantas academias acessíveis, com preço acessível para a gente fazer. Existiam poucas academias. E era bem desconfortável, porque assim, o padrão de beleza tinha que ser magra e exigia muito, e eu não conseguia fazer dieta. Então era bem complicado, bem difícil. Não sinto, mas eu, na época mesmo que eu fiz, que eu vivi essa época, muita gente sentia, assim, era muita pressão. Porque eu tenho que usar essa roupa tal, para ir para a festa tal, ela tem que estar nesse modelo, tem que seguir esse padrão, todo mundo está usando couro, eu tenho que usar couro, eu tenho que caber naquela calça de couro. Então, era esse estilo. Eu, como eu expliquei para a Wagner aqui, eu sempre fui louca, eu nunca segui muito o padrão, era o que eu gostava e pronto. Engraçado que hoje, né, mais madura, depois de ter passado por diversas situações na minha vida, depois de principalmente ter sido mãe, eu me sinto muito mais refém desse padrão de magreza hoje do que antigamente. Porque o mundo é outro, né? Muitas coisas mudaram, a gente hoje tem muito acesso à informação, acho que até demais. E às vezes são pequenos gatilhos do dia a dia que ativam essa nossa reflexão a respeito desse padrão de magreza. Então, por exemplo, é uma peça de roupa que eu gostava muito de usar antes de ter passado pelo corpo, antes de ter sido mãe. O meu corpo hoje, depois de grávida, pós-parto, é totalmente diferente e aquela roupa ela já não me serve tão bem. Então é uma mudança de vida, uma mudança de paradigma. A gente sabe que hoje tem tido muita luta, né, para derrubar esses rótulos, mas com certeza esses padrões de magreza, de beleza, eles ainda continuam muito agressivos. As redes sociais estão aí para provar isso. A gente, né, escuta muitas histórias trágicas, inclusive, e eu concordo sim que tudo isso ainda é resultado, né, de muitos anos de imposição em relação a esse tipo de padrão. E hoje eu percebo que a mudança do comportamento das pessoas no padrão de beleza não mudou muito. Eu cheguei a perder um pouco de peso na época lá, depois acho que em 2004, 2005. E aí em 2010 eu vim embora, eu vim morar aqui em Campina Grande e quando cheguei aqui eu acabei ganhando um pouco mais de peso, isso me incomodava muito. Além de me incomodar, as pessoas comentavam bastante. Aí eu vejo que hoje não mudou muita coisa não, continua sendo, o padrão de beleza é ser magra, só que hoje assim tem mais facilidade, né? Tem mais academia, a gente pratica mais atividade física e eu cheguei a ficar com 78 quilos e já faz uns 5 anos que eu consegui fazer uma dieta, isso com a ajuda de academia, de atividades físicas, eu consegui perder esse peso e consegui manter. Hoje em dia eu consigo manter o peso, faço atividade física, pratico esporte. Hoje não, na minha mente, não por estética, pelo padrão de beleza, mas pela saúde. Como citado anteriormente, a existência de padrões de beleza apresenta raízes sociais muito antigas. Todavia, seu aspecto limitante de determinar quais corpos são belos ou não, acaba por influenciar no sofrimento psíquico destes indivíduos. E como exemplificado ao longo deste documentário, pode atingir a todos os gêneros, etnias e idades em diversos graus, sendo uma influência maior ou menor no comportamento humano. Assim, uma vez que acabamos de assistir o relato destas mulheres, vamos partir para a visão da psicóloga Alice de Moraes e a abordagem da psicologia diante desse contexto.
Bom, considerando que o padrão de beleza no início dos anos 2000 era a magreza exaltada, com o uso de tops curtos, calças de cintura baixa, além dos cabelos lisos ou alisados e pouco pelo no corpo, eu percebi em mim uma constante necessidade de me adequar e de me enquadrar. E nunca parecia ser o suficiente. Eu lembro que na época todas as propagandas eram bem machistas e exaltavam esses corpos como se fossem os únicos merecedores de se sentirem sensuais e seguros. E ainda assim, tudo isso em função do olhar masculino. Não era e nunca foi, na verdade, sobre a mulher. A pressão estética sempre agiu a favor do mercado e do homem. Os comerciais de cerveja, de havaianas e até de carros mostravam mulheres magras, brancas, de cabelo liso, sem pelo no corpo e com seios fartos, como Juliana Paz e Cléo Pires. Eu lembro que eram as minhas referências de beleza, inclusive, né? Elas sempre estavam em biquínis minúsculos e trazendo a ideia de que esses eram os corpos bonitos, sexys e válidos. E eu, em fase de desenvolvimento nessa época, e consumindo todas essas referências, tanto nacionais quanto internacionais, como Britney Spears, Rihanna, Shakira e todas as outras com o mesmo padrão de corpo, passei quase uma década da minha vida refém do alisamento. Eu rejeitei meus pelos do meu corpo quando eles começaram a se evidenciar e sempre me preocupava em parecer com aquelas mulheres, né? Então, eu sempre estava atrás de alisar o cabelo, de depilar o máximo possível e rejeitar qualquer ideia de que eu pudesse ser diferente desses padrões. Eu sempre fui magra e sou branca, e mesmo assim sofri e ainda sofro com pressões estéticas. Então, eu imagino que para mulheres gordas, mulheres negras, ou simplesmente mulheres que não se encaixam nesses moldes impossíveis, o sofrimento possa ser ainda mais latente. E de repercussões positivas, eu acredito que apenas a força que o feminismo trouxe para discutirmos esses comportamentos sociais, para que e a quem eles servem, e como podemos nos fortalecer numa sociedade que exclui a diferença e exalta uma estética incompatível com a realidade de muitos corpos. Eu acredito que essa necessidade de me adequar e de fazer o meu corpo ser o que ele não é para ser validado é um comportamento que eu trouxe da adolescência e que foi construindo minha imagem baseada nos padrões dos anos 2000, que inclusive voltou à moda atualmente, né? E a luta pela desconstrução desses ideais estéticos é uma luta diária, tanto minha quanto de outras mulheres que, junto comigo, vivenciaram a adolescência nessa época. Ao meu ver, como resultado, eu acredito que um dos principais resultados psicológicos são os transtornos relacionados à autoimagem e a constante sensação de insatisfação e insegurança. Como esses padrões mudam com a frequência relativa, não importa o que façamos, sempre parece ser insuficiente. Sempre existe um novo belo, uma sobrancelha diferente, uma barriga lisa ou trincada, um cabelo natural, pintado, alisado, um rosto fino, um rosto quadrado e harmonizado. Um exemplo característico dessa desorganização mental, acredito eu, que seja Kim Kardashian. Ao acompanhá-la, é possível perceber o quanto que ela chega a modificar sua própria estrutura corporal para se adequar aos padrões estéticos. Na minha clínica, meus pacientes, eu tenho visto mulheres que não se reconhecem nos próprios corpos, se enxergam maiores do que o que realmente são e não se satisfazem com a sua aparência, não importa o quanto tentem modificá-la para atender esses padrões. Uma vez que eles existem para gerar consumo e insatisfação, é inviável existir em prol dos mesmos e ainda assim garantir uma boa saúde mental. O belo, desde que o mundo é mundo, vai mudando de acordo com o contexto e com cada sociedade. Já exaltamos corpos gordos, com ancas largas e seios fartos, como símbolo de feminilidade, força e fertilidade. Agora exaltamos corpos magros, definidos, mesmo que através de cirurgias, como o lipo LED, e associamos isso à sensualidade. Entender o belo para a sociedade, bem como as suas mudanças, não é uma tarefa fácil, mas viver em busca de alcançá-lo é insustentável. Quero pedir desculpa a todas as mulheres que descrevi como bonitas, antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho, quando seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante, vou dizer coisas como você é forte ou você é incrível. Não porque eu não te acho bonita, mas porque você é muito mais do que isso.